abrir a Bíblia com vocês no livro dos Salmos, Salmo 55. Quando eu cheguei aqui, alguém me cobrou: o senhor prega aquela pregação que o senhor fez? Como é que eu vou fazer? Aí o outro disse: eu lembro aquilo? Não lembro mais, já foi. Então vamos ficar por aqui mesmo. Salmo 55. Eu creio que vocês são mais crentes do que eu. Se eu fizer uma pergunta aqui, uma enquete despretensiosa, eu disser o seguinte: qual é o livro da Bíblia que você gosta mais de ler? E vocês são muito espirituais, vocês vão dizer assim: eu gosto de todos os livros da Bíblia. Eu sei que vocês vão falar isso, mas se for olhar lá no recôndito da alma, né, lá nos lugares mais anônimos do nosso coração, a gente vai dizer: pastor, aqui para nós, eu adoro ler o livro de Salmos, acho extraordinário, maravilhoso. Será por que esse livro nos encanta tanto? Porque, entre outras coisas, esse livro revela os vieses da nossa alma, sejam aqueles mais consentâneos, mais contraditórios, sejam aqueles mais difusos, mais esclarecidos. Nós trazemos essas coisas à nossa alma no livro dos Salmos. Você quer ver? Já não houve um momento em sua vida que você queria sair pulando na rua, cantando e adorando a Deus? Que a sua alma não se continha de tanta alegria, aquilo que nós, os protestantes antigos, chamamos de gozo espiritual. Já não houve um momento assim na sua vida que você queria sair batendo um tambor, ou tocando um pandeiro, ou qualquer coisa assim, gritando e adorando a Deus? São os homens dos Salmos. Já não houve um momento em sua vida que você estava tão sombrio, tão fantasmático, que queria fugir para uma grota profunda e dizer assim: eu não quero falar com ninguém, eu não quero ouvir nenhum som? Não já aconteceu assim com você? É por isso que você gosta de ler o livro dos Salmos. Já não houve um momento em sua vida que você olhava para a lua, para as estrelas, a abóbora celeste, aquela coisa extraordinária, mesmo você não sendo da cosmologia, você pensar: que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária? Como é que pode haver um dedo tão fantástico, um designer tão perfeito como esse? Já não houve um momento assim na sua vida? Esses homens estão aqui no livro dos Salmos. Já não houve um momento em sua vida que você sentia a sua alma como um vaso quebrado, como um caco esfarelado pelas circunstâncias da vida? Esses homens estão aqui, por isso que a gente gosta. Já não houve um momento na vida da gente que a gente pensava assim: olha, eu não quero ver aquela pessoa, porque se eu a vir, eu vou matá-la, eu vou destruí-la. Não houve um momento assim? Aí quando você lê o Salmo, você projeta todos esses vieses da alma para eles, e de uma certa forma você se contenta com o seu prazer de ser humano no prazer desses homens, as agonias do ser humano nas agonias desses homens, os momentos de arroubo de espiritualidade na vida desses homens. Não houve momento em sua vida que você já foi traído por aquela pessoa que você mais amava, que você mais queria, a quem você mais se dedicava os seus mais altos e profundos ideais? Não houve isso? Eles estão aqui. É por isso que a gente gosta de ler o livro dos Salmos, porque embora nascessem essas poesias antigas no coração de Deus para o coração do homem, fala da experiência do homem no seu estado na sua humanitude mais rasa, e também na sua humanitude mais profunda espiritual. Essas coisas que acontecem e que fervilham em nossa alma, não é assim mesmo? Eu não estou falando essas coisas para encantar vocês, com a minha suposta prédica, a suposta oratória. É para dizer porque vocês gostam tanto de ler os Salmos, e porque eu gosto tanto de ler os Salmos, porque eles são profundamente espirituais, demasiadamente, como dizia Nietzsche, demasiadamente humano. Nós estamos diante de um salmo desse aqui, Salmo 55.
Olha o que o salmista diz, o grande bardo, o grande poeta de Israel, o grande Davi: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, e não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me, pois eu me sinto perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidades e furiosamente me hostilizam, estremece-me no peito o coração, temor de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, pois vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram as suas muralhas, e muro adentro permeiam a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Ah, Senhor, com efeito não é o inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se levanta contra mim, pois dele eu fugiria. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos e nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque há maldade no meio deles e não há mudança nenhuma neles, e eles não temem a Deus. Tal homem estendeu a mão com os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração dele havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que azeite, contudo eram como que espadas desembainhadas. Confia os seus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Olha, houve uma época na minha igreja em Vila Maria, que eu preguei durante 3 anos no livro dos Salmos. Então, o meu fascínio, o meu encanto, a minha atração por essas poesias antiquíssimas, mas que são tão verdadeiras, que mexem com esferas tão escondidas do nosso coração, da nossa psique, da nossa emoção, da nossa espiritualidade. Essas poesias são realmente divinas, são profundas, são assertivas, e, se vocês quiserem, elas são revolucionárias também. Nós estamos diante de um desses salmos famosos de Davi. Claro que não era só Davi que era salmista, mas esse salmo era propriamente de Davi. Esse salmo, ele obedece uma pedagogia muito clara e tem uma didática muito direta para o nosso coração. Esse salmo fala de 2 inimigos, de um inimigo externo, tido e havido, reconhecido como inimigo, e um inimigo interno, que a gente não sabia que era inimigo. Então esse salmo fala de 2 inimigos, e ele fala de 3 possíveis armas. A primeira arma está no versículo 6, que ele diz: eu queria fugir, eu queria sair desse problema fugindo. O segundo está aqui no versículo 15, que eles morram, tanto o inimigo externo como interno, que eles morram. E a última conclusão a que chega o salmista diz: confia, no versículo 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Então são 2 inimigos, o externo e o interno, e 3 possíveis armas. Assim é que desenha a didática desse salmo, a forma como Davi se comunica com Deus ao falar dessas coisas terríveis.
A primeira coisa que eu quero levantar aqui, antes de entrar realmente, é problematizar o texto. Eu queria fazer alguns levantamentos introdutórios sobre a condição da alma humana diante de Deus, diante dele mesmo e diante dos homens. Quando o salmista chega diante de Deus, nessa hora, ele está contando uma história, tá? Ele é um spoiler, ele já deu o fim da história no começo, ele está contando uma história que aconteceu na vida dele, ok? Então ele está falando o seguinte: Deus, eu estou muito confuso, eu vou orar agora, eu vou chegar diante do Senhor, mas eu não sei o que eu vou falar, eu estou perplexo, eu não sei o que eu vou falar, eu devo falar um monte de coisas de besteira, mas o Senhor me ouve e vai entender. Mas o que eu estou falando são coisas que mexem com a minha vida, com o meu dia a dia, com o meu cotidiano. Então Deus, eu vou ajoelhar aqui diante do Senhor, e eu vou começar a orar, e eu vou começar a falar, e eu não sei o que vou falar, eu ando perturbado, por causa do clamor do inimigo, por causa da opressão do ímpio. Então são essas coisas que levam o grande poeta de Israel, talvez a pessoa mais extraordinária do Antigo Testamento, são essas coisas que levam esse poeta a orar, a buscar a Deus, a derramar a sua alma como cera diante de Deus. E ele diz: olha Deus, eu estou com alguns problemas sérios, eu estou com problemas do século 21, eu estou todo psicado, estou cheio de problemas, e eu estou vivendo no século 21, senão, vejam, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Sabe, Cícero, isso é uma coisa moderna, as pessoas hoje andam espremidas nas lotações, nos metrôs, na rua, e então isso causa aquilo que nós chamamos de um ataque de pânico no mínimo, antes de ser uma síndrome. Você já viu isso? Ah, pastor, o senhor não sabe o que acontece comigo, de repente eu estou em casa sem problema nenhum, e eu começo a tremer, eu começo a suar frio, e eu vou desmaiar. Eu chego lá no médico, e o médico diz: problema emocional, você não tem nada, isso é doença da modernidade. Imagine, que modernidade é essa? Essa poesia foi escrita 3.000 anos atrás. O homem é o mesmo homem, com as mesmas fraquezas, com as mesmas angústias, com os mesmos descaminhos, com mesmas respostas para as quais ele não tem pergunta, e perguntas para as quais ele não tem resposta, e ele é todo complicado. Então olha o que está acontecendo comigo. Deus, eu fui lá no hospital sírio-libanês, cheguei lá, paguei uma consulta, R$800 ou 1.200 a hora, e o médico disse: isso não é nada, volta para casa. Isso é coisa da modernidade, Cícero, isso vai passar. Ele diz: o meu corpo está todo tremendo, eu estou em tremor, o horror se apodera de mim. Então esses inimigos provocavam esse sentimento moderno, um sentimento, diria, futurístico nesse homem. Não existe doença moderna, coisa nenhuma. Existem homens fracassados e limitados física, moral e espiritualmente diante do tempo que é implacável, que não nos perdoa. Isso é que existe. O resto é balela, é conversa fiada. Então, quando eu estou diante desse estado, sombatizado pelas angústias da vida, atribulado por essas pressões mentais e espirituais, perturbado por sonhos mais malucos, e eu não consigo me livrar desse mundo tão pequeno e com a visão tão cósmica que eu tenho da minha vida. Eu não consigo livrar-me de alguns pecados pela visão de tanta santidade que eu entendo que o homem pode chegar. Eu não consigo me livrar desses mecanismos psíquicos que eu uso para tentar me resolver, mentindo, escondendo, enganando, me mascarando, criando personas. Então,
Eu não consigo sair deste mundo. Agora, afora isso, eu tenho inimigos reais, verdadeiros, que me acossam, que me espremem, que me oprimem, que me limitam. O inferno, dizia Sartre, são os outros. Na verdade é mesmo, nós estamos sempre julgando que os outros é que são culpados pelas nossas inépcias, ineficiências, incapacidades, limitações. Sempre são os outros. E Davi estava nessa mesma circunstância. Como enfrentar esses inimigos? Versículo 6. A primeira arma que todo ser humano usa, explicável ou inexplicavelmente, todo ser humano usa, é a fuga. É normal. Há um sentimento primário de negação e depois um sentimento de fuga. E ele diz no versículo 6, eu quero enfrentar isso, Deus, mas eu não consigo. Então, quem me dera ter asas como de pomba? Voaria e acharia pouso, dar-me a pressa e esconder-me do vendaval e da procela. Davi era um homem estrategista, e muitas vezes ele estava fugindo dos seus inimigos, e que não eram poucos. E às vezes, com fome, eu estou criando apenas uma elucubração, com fome ele tentava achar alguma comida para si, naquelas estepes, naquelas terras erodidas da Palestina. Ele tentava achar algum alimento, alguma proteína com a qual ele pudesse fortalecer o seu físico, animar o seu corpo, para poder continuar as suas lutas. E ele tentava pegar uma pomba, chegar naqueles oásis, pegar uma árvore, uma sarça, e esconder debaixo dela, ir por baixo e tentar pegar um animal, uma pomba que estivesse ali aleatoriamente. E quando ele tentava pegar, ela voava, o problema estava resolvido. E ele ficava pensando, quem me dera eu fosse como uma dessas pombas. Eu sou um ser humano criado à tua imagem, à tua semelhança, eu não achei nenhum escape. E eu queria ser um pássaro para poder fugir dessa situação. É normal isso do ser humano. Uma tentativa primária de fugir do ambiente, ou fugir do diálogo, ou fugir do problema, ou fugir dos inimigos. Mesmo que eu crie muitos mecanismos e estratégias para vencê-lo, mesmo que eu vá para a geladeira e coma que nem um louco e uma louca e me engorde e fique adiposo, mesmo que eu fuja para a geladeira, mesmo que eu fuja para os fármacos, mesmo que eu fuja para a igreja, mas é um mecanismo normal nosso, nos desvencilharmos dos nossos problemas a partir da fuga. Mesmo que eu fuja para as fluoxetinas da vida, mesmo que eu fuja para os chocolates, um monte de coisa que a gente inventa, moda, compra, estética, deleite intelectual, entretenimento, há um monte de coisa para a gente fugir. Mas quando é fuga, não resolve. É melhor a gente mudar o modo de raciocinar sobre os nossos problemas a partir do ponto de vista de Deus. Como Deus enxerga as situações históricas da nossa vida. Qual é o ponto de partida da nossa mente para mudarmos esses vícios mnemônicos, de tal forma que a gente possa olhar de um novo jeito, e a gente saber que foi Deus que nos livrou, Deus que nos dirigiu para aquilo, e Deus é que está fazendo, claro, com a nossa participação, com a nossa capacidade, a nossa ambiência, com a nossa genética, com as nossas limitações, mas Deus está fazendo. Quiseram tirar Jesus da rota da cruz, tanto os seus discípulos como Satanás. Eu creio que há uma ideia muito errônea dos protestantes em falar que quando Jesus estava lá no Getsemane, ele estava dizendo: Pai, porque o Senhor me desamparou, não me leve para a cruz. Absolutamente ele não estava falando isso. Assim como os discípulos estavam tentando tirá-lo da rota da cruz, porque no capítulo 9 de Marcos, versículo 51, diz que o rosto de Jesus tinha um semblante, era como quem ia para Jerusalém. Ele tinha uma cara de morte nele.
E lá na cruz, o que Satanás queria fazer era exatamente tirá-lo da cruz, como quis tirá-lo na tentação. Pula aí desse pináculo do templo, eles vão te aclamar como rei, e você não vai para a cruz. Olha, nós temos que enfrentar algumas cruzes, mesmo que sejam problemas sérios, difíceis da nossa vida, mas nós temos que olhar para eles como eles são, mas resolvê-los como Deus resolveria, como Jesus resolveu. Mas há um mecanismo natural nosso de escapar, de fugir. E a primeira tentativa de Davi diz: Senhor, eu quisera ter asas como de pomba, eu acharia um escape, e eu alçaria voos e alcançaria a minha liberdade, que a minha esposa não me dá, que o meu esposo, que minha sogra morando lá em casa, que meu genro pegou meu cheque, que meu patrão me mandou embora, que meu empregado me roubou. Eu resolveria esses problemas todos da vida. Bom, a segunda arma está aqui no versículo 15: a morte os assalte, e vivos desçam a cova, eu queria matá-los. É claro que você nunca pensou isso, só eu e o Davi, você não, por favor, deixa isso com Davi, deixa isso comigo. Perguntaram para minha esposa assim: já pensou em separar do Cícero? Ela disse: separar não, mas matar um monte de vezes. Ela pensou em matar muitas vezes. E o salmista estava aqui dizendo: Senhor, eu não quero que esses meus inimigos morram só, eu quero que eles morram sem nunca morrer, porque morrer é pouco demais, não resolve aquilo que eu tenho dentro da minha alma, a ira, a raiva, o rancor, a mágoa que eu tenho dentro de mim. Eu quero que eles morram vivos, eu quero que eles desçam a cova vivos, e que nunca parem de morrer. Mais ou menos como aqueles filmes de Bang Bang que a gente assistia antigamente, enterrava um soldado até aqui no deserto lá dos Estados Unidos, e ele ficava morrendo aos poucos. Às vezes nós temos esses sentimentos tão ambivalentes para um coração cristão, que a gente não entende, mas tem. É melhor encarar e resolvê-los diante de Deus. Mas você fala assim: eu não tenho problemas de vontade de matar os outros, eu só não quero me encontrar com aquela pessoa, ela não me faz bem à vida, ela é tóxica. Esses sentimentos, eles são, diz o livro de Hebreus, como que parasitas. Lá na minha igreja em Vila Maria, em São Paulo, nós tínhamos árvores ali, quase que centenárias, e havia uma delas perto da igreja, e no começo, quando eu cheguei na Vila Maria, eu vi alguns raminhos, algumas veias pequenas, como se fosse de um pequeno cipó, e com o tempo aquilo foi tomando conta daquela árvore imensa, e numa manhã de domingo eu vi aquele monstro floral caído lá na igreja. Os técnicos da prefeitura disseram: as parasitas foram apertando aos poucos, foram tirando a capacidade do floema e do xilema, do pessoal da biologia, tirando a capacidade de respirar, de expirar, de comer, de dar, e ela morreu. Esses sentimentos que temos no coração são como parasitas. Diz o livro de Hebreus que eles são como raízes que crescem no nosso interior, e nós trazemos esse lixo humano anos e anos na nossa vida, sem olharmos de frente, sem olharmos que a proposta de Jesus Cristo é tirar essas raízes profundas do coração, que querem engolfar, engolir, asfixiar os nossos sonhos, as nossas esperanças, a nossa jovialidade, a nossa alegria, os nossos projetos. Eu quero que eles morram, eu quero que eles sejam enterrados vivos. Eu me entristeço muito com colegas, agora eu estou mais veterano, falo com alguns colegas da minha época,
A minha época é a época do Nicodemos, do Hernandes, do Rubens, são o pessoal mais velho. Então eu fico conversando com esse pessoal, e muitos deles, não esses, muitos deles citam histórias do passado. Você lembra-se isso que aconteceu comigo? O que a igreja fez comigo? O que o presbitério fez comigo? Anos e anos trazendo esse lixo na alma, essa sujeira de Adão. Jeremias dizia: eu quero trazer no meu coração aquilo que me dá esperança, aquilo que projeta a minha ótica para o futuro, que me ajuda a pensar no presente, para que quando acontecer o futuro, ele já aconteceu em mim. A outra arma está aqui, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Agora eu quero falar sobre os inimigos. Falei sobre as armas. Davi tinha um inimigo externo, aliás, vários inimigos externos. E ele usa uma metáfora interessante aqui, se não um assímile, interessante aqui, em dizer que ele era um homem como que estivesse vivendo numa cidade. E ele tinha muitos amigos na cidade. Aliás, ele era o rei. E ele disse que ele começou a ouvir falar de algumas tramas dentro do seu reinado, que havia uma quinta coluna dentro do seu reinado, mas que os inimigos estavam sendo treinados lá fora. Esses inimigos internos de Davi contavam para os inimigos de fora quais eram as fragilidades, o calcanhar de Aquiles de Davi, e esses inimigos estavam chegando. E Davi dizia que ele começava a ouvir o ribombar dos tambores, e eles começaram a chegar perto daquela grande muralha de Jerusalém, e pegaram aqueles arietes, aquelas madeiras imensas, batendo no portão, não conseguia, e subiam pelas muralhas. Davi dizia: há maldade no meio deles, eu estou vendo isso, a coisa está sendo armada para mim, mas eu sei que eles são meus inimigos, eles são tidos e havidos como meus inimigos. Não há nenhuma surpresa para mim enfrentar com inimigos assim, mesmo que eu queira fugir, mas eles são nominados como meus amigos, meus inimigos. Eu não tenho problema nenhum com eles, porque eu sou um estrategista, eu me preparo, eu vou dar um jeito. Mas ele dizia que aquele alarido, aquele som imenso ia apertando, e de tal forma que ele já não estava mais no seu palácio, tentou esconder numa casa e não conseguiu, e ele estava no meio de uma praça, e dizia: do meio da praça não aparta o horror e o engano. E ele estava fechado naquele coreto central da praça, e já não estava mais na praça, e os seus inimigos, à medida que exprimiam mais, os seus amigos iam embora, e ele estava agora no fundo, dentro de um lugarzinho do coreto da sua praça, desesperado, aniquilado, minimizado, desbaratado, acabado. Mas eu sei que são, eu vou dar um jeito. Imagina, você comprou lá Minha Casa Minha Vida, tranquilo, feliz, chega em casa e diz para a patroa, para a mulher: olha, me mandaram embora, nós não temos mais como pagar a casa. Mas isso acontece, coisas da vida. Olha, eu tinha preparado uma poupança legal na minha aposentadoria, mas a minha mulher está com câncer, Cícero, e agora? São inimigos normais da vida, doenças, problemas da casa, problemas da cidade, problemas da economia, problemas da saúde. Um jovem casal me procurou e disse: olha, minha mulher está grávida e ela está com AIDS. E meus amigos me levaram para a despedida de solteiro, me deram bebida, eu não sei de fato o que aconteceu, se colocaram um dormonide qualquer lá, eu não sei o que aconteceu, nós estamos com AIDS. E agora, pastor, o que nós vamos fazer? Inimigos externos, eles existem em todos os campos da nossa vida, em todos os âmbitos da nossa existência. Eles existem, eles campeiam e permeiam e transpassam a nossa existência. Inimigos externos. E acontecem coisas que a gente não entende. Quando eu era bem jovenzinho, pastor, e o meu filho nasceu logo, e ele tinha algumas deficiências broncopulmonares, bronquite ou talvez asma.
E normalmente nos domingos, durante 8 anos, eu preguei 6 vezes aos domingos, durante 8 anos, 6 vezes, todo domingo. E vamos fazer uma estatística, em 10 crises que ele tinha de bronquite, pelo menos 8, pelo menos, era de sábado para domingo. Por alguma razão que eu não entendo, que está muito além do meu entendimento. E quantas vezes eu peguei aquela criança respirando como um pássarozinho, eu dizia: Deus, por que isso está acontecendo? Eu tenho que trabalhar amanhã o dia inteiro. Isso acontece. Inimigos externos, somos suscetíveis a esses desatinos físicos, genéticos, ambientais, sazonais. Acontece. Agora, o que não dá para entender é o que ele diz aqui no versículo 12 em diante. Eu falei para vocês sobre o inimigo. Ele diz: com efeito, não é o inimigo que me afronta, porque ele havia falado sobre o inimigo externo até ali. Até o versículo 12 está contando a história do inimigo externo, que vinha de longe, subindo os morros, entrando nas muralhas, campeando na muralha, entrando no coreto, pegando. Eu estou falando de inimigos externos, Deus, que eu sei que são inimigos, eu não tenho problema com isso, eu sou um estrategista, aprendi a viver com isso a vida inteira. Mas Deus, olha porque eu estou perplexo. Olha a minha cabeça como é que está. Vê se está para aguentar esse BO. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria, como eu tenho suportado até agora, as pressões da vida, os embates da existência, as contradições dos meus relacionamentos. Se fosse realmente meu amigo, eu suportaria. Não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem os que se exaltam contra mim, pois dele eu me esconderia. Davi era um homem que se fez de louco, lembra? Numa cidade, ficou babando, correndo. Ele inventava, ele arranjava, ele saía. Mas há situações na nossa vida que a gente não consegue sair, para as quais não temos resposta. São os inimigos internos, são os inimigos dentro da nossa casa, os inimigos dentro da nossa igreja, no nosso círculo mais íntimo. Aí não tem jeito, não tem saída. Deus, olha para mim, porque eu estou tremendo, esquálido, quase cianótico, eu vou morrer, eu não consigo. Olha para mim. Não é o inimigo, Senhor, que me afronta, pois dele eu me esconderia, nem que se exalta contra mim, pois dele eu fugiria. Mas o Davi agora vê com tanta clareza aquele fato, que através de um solilóquio, conversando com ele mesmo, ele percebe esse inimigo na sua frente, quase como que um fantasma. Mas ele fala: mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Aí não dá. Quem nunca tem uma história de perfídia, de dor shakespeariana para contar? Quem não tem? E vocês sabem o que passa dentro da gente, o que veicula pelos caminhos da nossa alma. Vocês sabem, eu passei por isso. Poderia passar uma tarde inteira contando dessas coisas que fazem doer a nossa alma, mas o inimigo quer que elas perpetuem dentro da gente para nos asfixiar. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos e nos entretínhamos. Eu não sou uma pessoa de muita brincadeira, eu não gosto muito de muita brincadeira, porque eu não sei se as pessoas vão entender o meu limite quando brincam comigo. Mas há algumas pessoas com as quais eu brinco. E esse amigo, entre aspas, de Davi, creio que possa ser até Absalão, não sei, o belo, encantador, narcísico Absalão, não sei, mas eu sei que eles eram amigos, eles brincavam,
tinham liberdade de falar algumas coisas com os outros. E mais, íamos com a multidão à casa do Senhor. Eles eram irmãos na fé, eles tinham projetos de evangelização, eles acordavam muitas vezes de manhã para orar e chamar a igreja para o quebrantamento, para a oração, para o tempo de jejum, para o tempo de glória do povo de Israel. Eles andavam juntos, iam com a procissão à casa de Deus. Eles tinham estratégias de evangelismo, eles queriam ganhar a cidade para Yahvé. Mas esse homem traiu Davi, absurdamente. A sua boca, dizia o poeta, era mais macia que manteiga, mas no seu coração havia guerra. Sabe, amigos que a gente tem que conhece as nossas costas, que a gente não consegue olhar as nossas costas só através do espelho. Realmente nós nunca vimos as nossas costas, ele já viu. Você sabe de amigos que conhecem coisas de nós mesmos que nós não conhecemos e que falamos para ele coisas que não queríamos falar nem para nós? Pois é, enfrentamos inimigos assim na vida. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos nos assentávamos e nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa do Senhor. Eu não sei o que pode passar na nossa vida, e porque estou pregando isso aqui também não sei. Eu sempre falo para minha esposa, enquanto um texto não enche a minha alma, eu não prego. Se ele não mexer comigo primeiro, se ele não falar comigo primeiro, se ele não me jogar como eu sou diante do Deus que Deus é, eu não prego. Por alguma razão eu estou falando isso aqui, e Deus sabe por quê. Qual é a arma que você tem usado para enfrentar os seus inimigos externos e internos? A fuga? A raiva? Ou a confiança irrestrita em Deus? Davi dizia, a conclusão a que ele chegou é o seguinte: confia os teus cuidados ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol, o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não se exaspere porque o seu inimigo cresce. Com o Senhor eu salto muralhas, com o Senhor eu derrubo exércitos, porque Ele fortalece as minhas mãos. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e te encherei. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh Deus, se um dia eu tiver um inimigo maior do que eu, coloque-me numa rocha maior do que ele. Porque com meu Deus eu faço proezas, com meu Deus eu salto muralhas, pois Ele mesmo calca aos pés os meus adversários. Assim é que as poesias de Israel nos ensinam a confiar em Deus. Mesmo que seja numa situação de absurdo, mesmo que para a síntese que você vive da sua vida não haja nenhuma antítese, que você não encontra nenhum não, mesmo que seja um absurdo, confia os teus cuidados ao Senhor, e as suas mãos imensas, imensas como o universo, maior do que o universo, segurarão a sua vida, e o inimigo vai cair, em nome de Jesus. Vamos orar?